Bom, então avançando aqui para a Sofia Mira e para terminar esta conferência, portanto, o percurso profissional e académico da Sofia teve início numa área aparentemente distinta, segundo ela, e ainda assim com uma relação estreita tanto com a tecnologia como com o blockchain e o marketing. É licenciada em Turismo pela Escola Superior de Educação de Coimbra e desde cedo soube que queria explorar a área do marketing turístico, à qual se dedica há cerca de 4 anos. Ocupa funções na área do marketing e relações públicas em hotelaria e em 2018 sentiu a forma como o RGDP, o tema que traz hoje, não é? A forma como o RGDP avalou todas as áreas de serviço ao cliente. Após iniciar o mestrado em Marketing e Comunicação, acabou por conhecer esta tecnologia, a tecnologia blockchain e as suas aplicabilidades. Pelo cariz inovador e simplificador desta tecnologia, a Sofia Mira tem-se dedicado a tentar compreender se será possível que o blockchain se venha a tornar um aliado do RGDP ou se, por outro lado, são incompatíveis. Olá, Sofia. Olá, professor. Então, seja bem-vinda. Muito obrigado por teres participado por disponibilizares para participar nesta conferência. As regras são aquelas que tenho partilhado com os teus colegas e com os oradores, que são 15 minutos para a apresentação e depois mais 5 minutos para perguntas e respostas. Quando quiseres começar, estás à vontade. Obrigado. Obrigada, professor. E obrigada a todos que estão presentes. Pedimos desculpa por este pequeno problema técnico, mas esperamos que rapidamente todos consigam entrar e aproveitar as últimas apresentações. Eu queria começar também por agradecer a oportunidade de participar nesta conferência, não só por estar aqui hoje a poder falar sobre este assunto, mas também pela oportunidade que deu de explorar um tema até um bocadinho inesperado. Foi um desafio que não estava à espera, mas que se revelou muito interessante. E queria também agradecer a todos os meus colegas oradores que já apresentaram antes de mim, que falaram de pontos muito interessantes e que vão agora ajudar um bocadinho a complementar a apresentação que eu vou fazer. Dessa forma, vou partilhar o ecrã. Portanto, à partida já estarão a ver. Eu vou então falar sobre o tema blockchain e RGPD.
e som relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável, e é considerada identificável a pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente. Ou seja, desta lei eu penso que as ideias-chave que é importante reter é a questão de que um dado pessoal pode então adquirir ou ter diferentes naturezas, ser apresentado sob diferentes formatos e consiste numa fonte de informação que nos permite identificar um indivíduo, sendo que essa identificação pode ser feita de forma direta ou indireta, o que torna este um espectro muito alargado. Nesta questão dos dados pessoais, e quando nós começamos a pesquisar e a tentar estudar o que são os dados pessoais, como é que são partilhados, qual é que é a nossa relação do indivíduo com os seus próprios dados pessoais, surge uma questão muito pertinente, que é, afinal, porque é que houve a necessidade de criar um regulamento geral que viesse tentar proteger estes dados? Aparentemente são dados nossos, porque é que houve esta necessidade de criar uma lei tão geral? Na realidade a resposta parece muito clara. Nós vivemos num mundo cada vez mais tecnológico, aliás a fase que nós atravessamos e o facto de estarmos aqui hoje em formato webinar e não numa conferência presencial demonstra isso mesmo. A tecnologia tem cada vez um papel mais importante ao serviço da sociedade e um papel mais constante no nosso dia-a-dia, e vivemos também num mundo muito global, ou seja, o fenómeno da globalização existe e todos nós convivemos com ele diariamente. A globalização levou ao aumento da livre circulação de pessoas, que era um fenómeno que estava em crescimento até acontecer este momento que estamos a atravessar agora, e nessa livre circulação de pessoas tem-se notado também uma necessidade constante dos indivíduos de estarem ligados ao mundo digital. Na realidade é aquilo que nós costumamos referir como estar sempre ligados. De certa forma, pode-se dizer que o ser humano tornou-se dependente de ter essa presença no mundo digital, de consumir através destas plataformas e de constantemente partilhar informação e partilhar estes tais dados que nós estávamos a referir. Posto isto, chegámos a um ponto em que, na realidade, nós já temos dados e informação nossa partilhada numa quantidade de plataformas que muito provavelmente já lhe perdemos o rastro. Plataformas e organizações, e há uma tendência crescente a nível mundial que é a preocupação pela nossa privacidade e segurança. Cada vez mais o indivíduo é obcecado com questões de privacidade. Isto acontece porque a sensação ou a percepção de insegurança tem aumentado, principalmente aqui no mundo digital. A internet é sem dúvida um mundo fantástico e tem inúmeros benefícios, principalmente nesta questão da aproximação de pessoas e culturas, mas tem também assim associados muitos riscos. E um dos riscos principais é mesmo a segurança e a questão dos ataques cibernéticos. Isto é principalmente relevante porque os consumidores estão cada vez mais conscientes que estes ataques existem, a frequência e a facilidade com que acontecem e a gravidade de quando estes ataques existem, o tipo de dados a que eles conseguem ter acesso. E uma tendência mundial, como eu já referi, é então esta quase que preocupação, quase que obsessão com a privacidade. Nós podemos dizer até que nunca vivemos tão expostos e nunca desejamos ser tão incógnitos, o que acaba por ser curioso da fase que vivemos neste momento. Posto isto, a combinação de todas estas questões levou então à necessidade de criar este Regulamento Geral de Proteção de Dados com o intuito de proteger os consumidores, zelando pela privacidade e pela sua segurança individual e dos seus dados. Contudo, para o alcançar, trouxe inúmeras implicações no tecido empresarial, obrigou, como a minha colega Sofia Costa já referiu, a nível das organizações, trouxe muitas alterações a nível da Lei de Proteção de Dados e de Privacidade, criou muitos obstáculos e desafios para estas organizações, pois se incorrerem no risco de violar de alguma forma os princípios estabelecidos neste regulamento, podem incorrer em multas muito avultadas. Portanto, quase podemos dizer que neste momento uma organização que trabalhe com dados pessoais, que seja detentora desses dados pessoais, estes representam um risco para a organização. Por forma a esclarecer estes conceitos ou estas ideias apresentadas, eu trouxe a perspectiva de 3 autores que eu acho que resumem muito bem estas questões. Em 2018, Cordeiro e Gouveia apresentaram ou defenderam que o RGPD vem proporcionar um maior controle sobre os dados pessoais e traz novas incumbências para as empresas. Aqui está a questão da proteção do indivíduo
mas a questão de novas responsabilidades acrescidas para as organizações. Também em 2018, a VAS enaltece os desafios constantes relacionados com os avanços tecnológicos e a cibersegurança, afirmando que estes são incessantes e estão em permanente atualização, assumindo diferentes formas, tais como o malware e o phishing. Ou seja, aqui está um dos motivos pelos quais houve a necessidade da criação deste regulamento. E por último, achei interessante salientar a perspectiva apresentada por estes 3 autores, esta muito recente, de 2020, que enaltecem o potencial do RGPD com vista à melhoria da confiança dos clientes nas organizações com que contactam. E as organizações poderão fazer isto, trabalhar a sua relação com o cliente, através da forma como gerem estes dados pessoais. Portanto, o RGPD está ao serviço da organização para melhorar a sua relação com o cliente. Como já referido pelos diferentes oradores, o blockchain consiste então numa rede, numa base de dados digital partilhada e sincronizada e que é extremamente inovadora, pois a sua construção e a sua gestão baseia-se em princípios de segurança e de transparência. Atendendo a estes pilares-chave por trás do blockchain, surge uma questão pertinente: se poderá esta nova tecnologia auxiliar as empresas na implementação destas novas medidas de proteção de dados e contribuir para o cumprimento das regras impostas pelo RGPD, uma vez que tantas organizações tiveram dificuldades na implementação do mesmo. Para percebermos se estas duas realidades podem ou não vir a beneficiar-se e a trabalhar em conjunto, eu vou tentar apresentar, por um lado, quais é que são os pontos em que há algumas incompatibilidades, mas, por outro lado, quais é que são as características que poderão permitir que se venham a tornar aliados. Começando pela análise dos pontos de incompatibilidade, por um lado temos então a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia construída em rede, em que todos os blocos que pertencem à rede têm que validar as novas informações adicionadas a esta mesma rede e vão guardar uma cópia desta informação. Importa também salientar que os blocos estão espalhados por todo o mundo, portanto há uma transferência de conhecimento e de dados mundialmente, ou seja, há uma proliferação dos dados. Na realidade, se o blockchain, por ser baseado nos valores da transparência e do funcionamento em rede, alguns autores consideram-no como sendo um livro aberto. O número de blocos que têm acesso à informação e que aguardam, ou seja, existem muitas cópias da mesma informação, tornam também muito difícil a que esta possa vir a ser completamente eliminada da rede ou retificada em todos os pontos de acesso da rede em que teve coincidência com a rede. Tal como mencionei anteriormente, estes blocos poderão estar espalhados um pouco por todo o globo. Desta forma, existe a possibilidade que estejam num país em que o RGPD não tem aplicabilidade. Contudo, os dados originais podem ter tido origem num país em que o RGPD tinha aplicabilidade. Portanto, há aqui um conflito que pode causar dificuldade na eliminação ou retificação da informação. Por outro lado, temos então o RGPD, que é um regulamento que privilegia a privacidade como valor fundamental e pressupondo que para garantir a segurança e a privacidade dos dados, o acesso a esta mesma informação tem que ser condicionado a um só controlador, o que já entra aqui em conflito com a lógica de trabalho em rede. E assim, se há só um controlador, há uma pessoa responsável pelo tratamento dos dados caso haja alguma violação dos princípios estabelecidos no regulamento. Este pressupõe também que os dados só podem ser partilhados com autorização expressa do detentor dos seus dados e pressupõe ainda um conjunto de direitos para estes detentores, entre os quais está o direito a ser esquecido e o direito à retificação, que são as duas questões que eu referi como sendo difíceis pelo facto de no blockchain a informação estar espalhada por uma rede muito alargada. Contudo, nem tudo na vida são incongruências, portanto também há alguns pontos em que o RGPD e o blockchain coincidem e estão em consonância. Ambos têm o mesmo objetivo central. Isto é inegável que tanto o RGPD como o blockchain têm como objetivo questões como a proteção, a segurança, a transparência, a privacidade. E existe também aqui uma oportunidade, o facto de serem dois conceitos muito recentes, dois conceitos que estão em desenvolvimento e em expansão,
e que por isso mesmo podem ser alvo de pequenos ajustes e de adaptações. Portanto, não são conceitos estanques e podem se adaptar um ao outro para que possam vir a funcionar em conjunto no futuro. Um exemplo disto foi o que aconteceu com o blockchain e a sua relação com o setor financeiro. Isto porque quando o blockchain surgiu no setor financeiro centralizado era visto como um rival ou como um inimigo. E hoje em dia o setor financeiro é o setor de atividade que está a desenvolver o blockchain de uma forma inigualável. Portanto, aqui podemos compreender que houve uma transformação e uma adaptação da tecnologia ao setor para que pudessem funcionar enquanto aliados. Do ponto de vista do RGPD, também existe esta oportunidade, porque quando foi criado, pelo menos a nível europeu, o blockchain ainda não tinha tido o boom no meio digital como tem atualmente. Por isso não foi contemplado no regulamento e, portanto, existe espaço para que venha a ser contemplado e sejam criadas algumas exceções para esta tecnologia. Por forma a explicar estes conceitos teóricos e ideias de forma mais fácil, eu trouxe alguns exemplos práticos, também já um pouco abordados pelos colegas nas apresentações anteriores, e são exemplos que expõem de forma muito clara quais é que são os benefícios e as dificuldades que o RGPD e o blockchain trouxeram e principalmente as dificuldades que enfrentam quando aplicados ao setor empresarial. Portanto, falando do RGPD e da sua aplicação prática nas organizações, um dos melhores casos é a questão da saúde. Isto porque é verdade que trouxe desafios e obstáculos a todas as entidades, todas as áreas de atividade, mas a saúde foi uma das que mais sentiu e porque é fácil compreender e já foi aqui referido na conferência. Os dados médicos são informação muito sensível e que têm que ser tratados assegurando a 100% a sua integridade e a sua confidencialidade. E em termos práticos, por exemplo, um médico poderá ter que aceder a historial clínico de um paciente e, portanto, está a aceder a dados anteriores a si recolhidos por outra pessoa, portanto, existe uma partilha de dados, mas isso é essencial para não repetir exames, para ter um diagnóstico mais fidedigno. Um paciente pode também estar a ser seguido por médicos de diferentes áreas de especialidade e por isso mesmo tem que haver partilha entre estes profissionais de saúde. Desta forma, o setor da saúde encontrou aqui um desafio a quando da introdução do RGPD, que era como é que poderia integrar e proteger estas informações pessoais, respeitando as imposições que o regulamento trouxe. Muitos autores têm apontado o blockchain como uma tecnologia que poderá permitir compartilhar estes históricos clínicos e esta informação tão sensível de forma segura e assegurando a privacidade, estando assim em consonância com as implicações ou as imposições do regulamento. Já em relação ao blockchain, alguns exemplos práticos que eu achei particularmente interessantes têm que ver, por exemplo, com o novo conceito de segurança que introduziu, e aqui relaciono mais até com as questões do e-commerce que a Catarina apresentou, porque o blockchain veio facilitar ou veio trazer mais segurança às plataformas de pagamento. Muitos consumidores ainda não se sentem confiantes para realizar transações em meio digital e o blockchain veio trazer a possibilidade de aumentar a confiança dos consumidores nesse sentido. Outro exemplo também muito fácil de compreender é o papel do blockchain nos processos de eleição. Aqui seria essencial porque, por um lado, permite assegurar e garantir a privacidade do eleitor, portanto está a defender o eleitor e ao mesmo tempo garantir a transparência durante todo o processo e pelo menos garantir uns resultados mais fidedignos. Uma outra forma de conciliar o blockchain com o RGPD pode ser através da criptografia. Na realidade, o blockchain é uma tecnologia que pode ser implementada de diferentes formas ou através de diferentes plataformas, diferentes formatos, e a criptografia obriga que é preciso ter uma autenticação para poder aceder a determinada informação e permite que os dados pessoais sejam armazenados numa base de dados à parte. Assim sendo, não haveria aqui o problema da transmissão e partilha de dados pessoais e poderá talvez ser uma opção para permitir que o RGPD e o blockchain funcionem então enquanto aliados.
Só a título de considerações finais, eu acho que com esta apresentação ficou claro que o RGPD de facto trouxe muitos obstáculos a várias empresas e que para a sua implementação ser a 100%, para as organizações serem capazes de cumprir todas as imposições, seria muito importante o surgimento de ferramentas que capacitem as empresas para o fazer. E alguns autores já apresentam a tecnologia blockchain como sendo a nova tecnologia que permitirá às empresas terem essa capacidade e permitirá também estimular o seu avanço tecnológico e económico. Desta forma termino, espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor e alguma dúvida estou ao dispor. Obrigada. Muito obrigado, Sofia, pela última apresentação, uma excelente apresentação, assim como todas as outras que foram feitas. Tenho, entretanto, já aqui uma questão da Camille Quezado, que é sobre se o RGPD se pode impedir o crescimento atual da blockchain. Nós consideraríamos que não vai impedir o crescimento atual do blockchain, até porque, como referido, o blockchain atua em muitas áreas e ainda há espaço para haver esta adaptação e ajuste da tecnologia à regulamentação, tanto por cedência ou evolução de uma ou de outra. E, portanto, apesar de haver muitas incompatibilidades neste preciso momento, ou seja, atualmente seria difícil implementar o blockchain num país em que o RGPD está em vigor, contudo, consideraria que no futuro, pensando a longo prazo, não vai ser um impedimento para a sua evolução e implementação. Pronto. Aliás, eu até me parece que a resposta a essa questão vai no seguimento da pergunta da Patrícia Bernardo, em que questiona se o blockchain é incompatível com o RGPD. E pareceu-me que, de certa forma, já o respondeste agora, não? Sim, mais ou menos, porque de facto, atualmente tem muitas questões e eu acho que a questão que é mais levantada pelos autores e que talvez seja a que causa mais discórdia, não deixa de ser engraçado que é uma área muito pouco estudada e mesmo assim já existe discórdia dentro da comunidade científica, mas uma das questões mais pertinentes é o direito a ser esquecido e o direito à retificação e o facto do blockchain funcionar em rede e, portanto, não haver um controle, de certa forma, de quantas pessoas é que acedem aos dados. Contudo, eu, por exemplo, falei da criptografia, mas as colegas nas apresentações anteriores também já falaram de redes de blockchain privadas, por exemplo. Ou seja, já estão a ser desenvolvidas várias formas, vários formatos de blockchain que podem permitir a sua adaptação ao RGPD e implementação em consonância com o RGPD, cumprindo tudo o que é imposto pelo regulamento. Muito obrigado. Bom, estamos em cima do tempo. Fechamos então aqui o ciclo de conferências. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu não sei se o Maurício gostaria de acrescentar algo e o que é que ele achou relativamente às apresentações. Maurício. Agradecer pela oportunidade de participar aqui com vocês. Eu aprendi muito mesmo. E isso fica à disposição se vocês tiverem mais dúvidas, alguma coisa que eu possa estar respondendo, estou aí à disposição. Muito obrigado pela participação. Fecho então esta conferência. Lamento o inconveniente que foi o facto de ter sido a transmissão interrompida por motivos que nos são alheios. Eu não consigo entender o motivo pelo qual a transmissão foi interrompida no YouTube. Mas seja como for, vamos tentar compensar, vamos enviar os vídeos das conferências e depois posteriormente podem sempre verificar de uma forma não direta mas indireta e assistir às conferências que aconteceram durante este período de tempo. Muito obrigado, agradeço a participação de todos. Isto é em nome da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Liberdade Hospital e a Escola Superior de Educação de Coimbra. Um bem-aja e saúde a todos. Muito obrigado.